Olá, meu querido irmão, sou o professor Berardo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra ter você como meu espectador. Pela primeira vez, gravando vídeos aqui no escritório da oficina nova. Uma grande alegria para mim, estou super feliz. E, eventualmente, pode acontecer de você escutar um barulho de fundo aí. Tem um pessoal trabalhando aqui em casa, tá? A obra continua, só a parte interna da oficina que está pronta por enquanto. Mas tenho certeza que se acontecer, isso não vai te chatear. O objetivo desse vídeo é fazer uma discussão que eu julgo ser de muita importância, porque muitas pessoas eu entendo que começam pelo caminho errado na cutelaria, tá? Por exemplo, muita gente começa fazendo facas full tang, ainda que sejam por desbaste, aquelas facas mais simples que não tem um bolster forjado ou caldeado, né? Que é só lâmina, né? Lâmina, cabo, tudo numa peça só, e é colado o, o cabo nas laterais, tá? E eu entendo que isso é um equívoco, que as pessoas comecem por esse tipo de faca, porque ela traz uma diversidade de, entre aspas, problemas que vão se tornar problemas, obviamente, para o iniciante que não tem tanta habilidade e não tem tanta experiência, tá? Então, eu vou elencar alguns pontos que eu julgo serem importantes que você possa pensar para escolher o melhor caminho para começar a confecção das suas facas, a sua linha de cutelaria, tá? Eu não estou dizendo aqui que as facas full tang sejam ruins, etc. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, a full tang exige um cuidado muito especial e tem, entre aspas, várias desvantagens com relação ao hidden tang. Então, relacionado a isso que eu estou apontando, seria muito mais interessante que um cuteleiro começasse a confecção das suas facas pelas hidden tang. São muito mais simples, mais fáceis de fazer, mais rápidas, tá? Então, é exatamente esses pontos que eu quero apontar para que você reflita. E eu fiz aqui uma pequena relação. Não se assuste com o barulho, o pessoal está trabalhando aí em cima, colocando forro, colocando calhas. Vamos lá. Primeira questão, né? O hidden tang, o full tang, ele exige um perfeito dimensionamento do cabo. Um ponto que o cuteleiro sempre erra, o cuteleiro iniciante sempre erra, é a questão do dimensionamento do cabo. É muito comum o camarada errar e é muito mais fácil você corrigir a questão da dimensão de um cabo de uma faca se ela for feita, por exemplo, só de madeira, do que um cabo feito de madeira e aço ao mesmo tempo. Então, esse é o primeiro ponto, é um erro muito comum, muito frequente. Eu digo já há bastante tempo. É muito mais fácil um cuteleiro iniciante aprender a produzir boas lâminas do que aprender a produzir bons cabos. Para ficar faixa preta no cabo leva muito mais tempo. Então, tá aí um problema com relação à confecção do full tang. Se você vai dimensionar um cabo feito só de madeira, por exemplo, que é o que a forma mais comum dos cuteleiros iniciantes começarem os seus cabos madeiras e madeiras de custo mais baixo. Por quê? Porque é muito comum errar no começo e aí o seu prejuízo não vai ser tão grande. É muito mais fácil você ajustar o tamanho de um cabo trabalhando no hidden tang, por exemplo, espiga escondida, tá? Num cabo só de madeira do que num cabo feito de madeira e aço. Então, já aí um primeiro problema. Um outro problema, a outra questão é a questão da furação para ancoragem das talas com cola, tá? Muitas pessoas acham que o full tang é só fazer furo, encher de furo, meter cola e tá tudo bem, tá tudo resolvido. Não é tão simples assim. Existem técnicas específicas que garantem que as talas vão permanecer no lugar por anos, por décadas a fio, tá? Não é tão simples como as pessoas acham. Faz furos correspondentes, enche de furo e etc.
Além do que, você pegar um chassi e encher de furos é muito mais demorado, porque o hidden tank você faz um furo no cabo, alojou ali no calor, como eu já ensinei aqui no canal. Se você nunca viu, dá uma olhada nesse vídeo, tá? É muito mais demorado você fazer a furação no cabo do chassi full tank. Outro ponto, como eu mencionei, né? Não é só fazer furos. Existem técnicas específicas que a maioria das pessoas não conhece. E no que isso decorre, professor? Decorre que, por exemplo, uma faca de churrasco ou uma faca de cozinha, que vai ter o cabo molhado muito, molha, seca, molha, seca, molha, seca. Esse material, se não tiver extremamente bem ancorado no chassi, vai acontecer dele trabalhar com relação ao chassi e descolar e ficar uma fresta ali de cola que, entre aspas, vai estragar a faca porque ela vai ficar muito feia. Minimamente, o proprietário vai, entre aspas, aí, perder o tesão na peça, tá? Então, não é tão simples quanto parece. Enche de furo e mete cola, tá? Alinhamento perfeito entre o chassi e as talas. Ah, mas não é só lixar? Não, não é só lixar. Tanto que a gente vê com frequência facas full tang feitas por coteleiros iniciantes com aquela baita fresta de cola, tá? Existem também alguns pulos do gato que o camarada pode lançar mão para poder ajustar com absoluta perfeição. Depois da faca lixada, terminada, você olha, não tem absolutamente nenhum intervalo entre o material do cabo, por exemplo, madeira, e o chassi. Não tem aquele vãozão grande com cola, tá? Então, precisa ser observado. Outra coisa, tá? Absolutamente indiscutível. Quando a gente está falando num full tang, a área de contato entre aço e entre o material de cabo, no caso, por exemplo, a madeira, é infinitamente maior do que num cabo hidden tang. Hidden tang tem só o formato do cabo lá, o contato entre o cabo e a guarda, por exemplo, ou o cabo e a bombinha, é muito pequenininho, comparado a um full tang que, além da parte frontal, tem a parte de trás, dá toda a volta no cabo. Isso significa que é uma área muito maior, propícia à infiltração de água, por exemplo. Infiltração de umidade. E se entrar, o que vai acontecer? Vai começar a corroer, oxidar o chassi e o material de cabo vai se deslocar com o passar do tempo, tá? A médio e longo prazo isso pode acontecer. Então, mais uma vez, um ponto de observação que eu digo que não é o caminho correto começar por uma faca full tang. O ideal é começar por uma hidden tang. Full tang, entre aspas, o buraco é mais embaixo, é um troço mais complexo, não indicado para iniciantes. Possibilidade de infiltração de umidade é muito grande. Outro ponto, óbvio, no mesmo sentido que nós temos uma área muito maior sujeita à infiltração, nós temos também uma área muito maior sujeita a encolhimento. Material do cabo encolher, tá? Então, por exemplo, especialmente iniciantes que começam com madeiras naturais, não com madeiras estabilizadas, obviamente devido ao custo. O custo de um cabo de madeira estabilizada é muito maior. Fica muito claro de entender que a madeira natural, com o passar do tempo, ela pode encolher. Ela seca e encolhe, tá? Quando você compra um bloco de madeira, você não tem um controle absoluto de quanto tempo esse bloco está secando, por exemplo. Está desidratando e, consequentemente, diminuindo de volume, tá? Aí você coloca no cabo, cola, termina a faca, dali um tempo esse cabo continua desidratando, ele diminui de volume e faz aquele baita degrau entre chassi e material de cabo, material de tala, por exemplo, no caso da madeira, tá? E isso também pode vir a ser um problema. Outro ponto, e óbvio, né? Também não precisa nem discutir. A faca full tang, ela sempre fica com peso maior, tá? Do que uma hidden tang. Óbvio, dependendo do projeto isso não é um problema e dependendo do projeto isso pode ser uma vantagem, tá? Mas para a maioria das facas, peso extra não acrescenta nada de bom, tá? Então não precisa dizer, é um pedaço do cabo que vai ser de aço ao invés de ser de material de cabo de madeira, por exemplo. Então, mais um problema, tá?
Outra questão que temos que levar em consideração. Quando você vende uma faca para um cliente, você não sabe, por exemplo, se ele tem ácido úrico. Tá? Se ele tiver uma alta taxa de ácido úrico, a transpiração dele vai ser altamente oxidante. Aí o cara pega a faca e usa pela primeira vez, e onde ele pegou ali no cabo, onde tem aço, onde ele tocou, vai oxidar de imediato. Tá? O que vai acontecer, muito provavelmente, esse camarada vai se sentir frustrado, chateado, e isso pode até inviabilizar vendas futuras para esse camarada. Então, mais uma desvantagem. Outro ponto. A dificuldade de lixar o material do cabo e o material do chassi, no caso o aço, ao mesmo tempo. Tá? Existem alguns macetes, algumas técnicas que a gente usa para lixar isso com perfeição, ficar tudo no mesmo nível. É claro que a densidade e a dureza de uma madeira é infinitamente menor do que a densidade e a dureza de um cabo. Tá? E quando você vai lixar tudo isso junto, é claro que se não tiver conhecimento, se não tiver técnica, você vai afundar mais o material de cabo e o material de chassi vai ficar mais elevado. E isso não é legal, é um erro técnico. Tá? Então, vai fazer aquele degrauzinho indesejado. Mais um problema pelo qual eu não recomendo o iniciante começar com full tank. E, óbvio, uma coisa que conta, tá? Já falei várias vezes para vocês, que tempo é dinheiro, tá? E não precisa nem entrar numa discussão de que uma faca feita por full tang, uma técnica de montagem full tang, ela é muito mais demorada do que uma hidden tang. Como eu mencionei no canal, tem lá o vídeo explicando a respeito do hidden tang. Pega o bloco, faz a furação, assenta esse cabo a quente, tá? Muito mais rápido, infinitamente mais rápido, uma hidden tang do que uma full tang, tá? Então, mais um motivo. Tempo é dinheiro, dinheiro é rentabilidade, maior lucro, maior possibilidade de você ter um retorno financeiro melhor e, claro, dentro de tudo aqui que eu apontei, de todos esses 10 itens que eu mencionei, muito menos possibilidade de um recall, de um problema futuro, desse cliente trazer essa faca para você, às vezes muito triste, muito insatisfeito, de você ter que fazer uma manutenção numa faca que já estava pronta, tá? O hidden tang quase nunca acontece, tá? Não estou falando que é impossível, mas a possibilidade é infinitamente menor de ter problema com uma hidden tang, tá? Então, vai aí esses pontos para que você medite e que você possa escolher de maneira mais lúcida, mais adequada, o caminho a ser trilhado. Full tang é legal? É legal, já fiz muito, faço ainda com frequência, mas é para um nível mais avançado. Não acho que seja a melhor técnica de montagem indicada para iniciantes, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, o seu comentário é muito importante para o crescimento do nosso canal, que você possa retribuir um pouco do meu esforço divulgando os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que o canal possa crescer e para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço e que Deus te abençoe.